Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 4. Pare de contar e comece a perder a conta. Minha esposa e eu nunca planejamos fazer tatuagens. Algumas tatuagens caem bem em outras pessoas, mas é o tipo de coisa que realmente nunca fez o nosso tipo. De tempos em tempos, nossas filhas as mencionavam quando criança, e a nossa regra era: depois de completar 18 anos, você pode colocar o que quiser no seu corpo. Não que imaginássemos que algum dia um de nossos filhos teria uma. Algumas semanas antes de terminar de escrever este livro, duas delas disseram à minha esposa que iriam fazer uma chamada para um bate-papo por vídeo. Imagine a surpresa dela quando elas seguraram as laterais de seus antebraços e mostraram suas novas e felizmente minúsculas tatuagens que diziam 7x7. O queixo da minha esposa foi ao chão. É melhor que elas sejam falsas, ela disse, tentando manter a calma. As meninas riram e disseram: é culpa do papai. Ele sempre nos ensinou a amar como se nunca tivéssemos sido feridas. Bom, eu não diria que eu as induzia a fazerem tatuagens, mas alguns dias antes desse evento, eu estava investigando alguns princípios de perdão com elas. Detalhes da história. Alguém que havia feito algo ruim a nossas duas filhas, elas perdoaram a pessoa e seguiram em frente. Algum tempo depois, essa mesma pessoa feriu minhas filhas novamente. Foi um pouco mais difícil perdoar a mesma pessoa pela segunda vez e pelo mesmo motivo de antes. Eu compartilhei com elas o que vou compartilhar com vocês neste capítulo. Como Jesus nos ensinou a perdoar sempre. Quando as meninas detalharam essa aventura de tatuagem para mim, uma delas, não consigo lembrar qual, disse: eu lembrei da matemática de perdão de Deus e de como Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Percebi que precisava de um lembrete diário para continuar a perdoar. Então, nós nos tatuamos para ajudar a lembrar. Nossas garotas postaram suas aventuras de tatuagem no Instagram e receberam milhares de comentários. Algumas pessoas que admitiram que precisavam do mesmo lembrete diário, algo que justificava uma ida ao estúdio de tatuagem. E bem, nunca imaginei que eu iria dizer isso, mas minha esposa e eu estamos pensando em fazer a mesma tatuagem em breve. Problemas de matemática. Uma das lições mais poderosas que Jesus já ensinou foi a respeito do perdão. Ele a ensinou porque Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Eu suspeito que Pedro estava pensando que alguém que ele já havia perdoado por 6 vezes. Ele provavelmente estava pronto para escrever uma repreensão a essa pessoa. Querendo ou não, ele estava procurando por alguma fórmula. Eu sempre tive dificuldades com matemática desde quando eu era criança. Eu nunca fui muito bom nisso. Ainda hoje, quando eu vou pagar por uma refeição em um restaurante, eu tenho a tarefa de calcular a taxa de serviço. Seja lá quem estiver comigo vai precisar se adiantar e pedir uma sobremesa ou um café, pois isso vai levar um bom tempo. Talvez você entenda o meu sofrimento. Eu não conheço seu conjunto de habilidades, mas sei que não importa o quão ruins sejamos em matemática, a maioria das pessoas entre nós são peritas em calcular o número de pessoas que nos causarão danos. Alguns de nós ainda têm memórias fotográficas de quando se trata de guardar rancor. Sabemos exatamente o ano, o mês e a hora exata do dia que cada ofensa é sofrida em nosso caminho. Criamos planilhas mentais por cada pessoa que nos feriu e começamos a registrar cada ofensa. Meu cônjuge criticou a minha aparência, registrado. Então ele se esqueceu do meu aniversário, registrado.
Depois ele se recusou a fazer sexo comigo, alegando uma dor de cabeça que eu sei que ele não tinha registrado. Minha colega de trabalho levou o crédito pelo meu projeto, registrado. Depois ela levou o crédito pelo meu trabalho, registrado. Então ela fez uma observação maliciosa sobre o meu desempenho no trabalho, registrado. E assim por diante. Muitos têm problemas para perdoar. Em vez de nos livrarmos das feridas, nós nos apegamos a elas de coração. Nós as transformamos em absolutos matemáticos. Alguns de nós acreditam em enganos sobre o perdão que nos impedem de liberá-lo. No final deste capítulo, eu pretendo esclarecer alguns deles para você, algo que lhe ajudará a se orientar em relação ao perdão, caso você precise. Não importa quantas vezes tenhamos sido feridos, a Bíblia é clara em uma coisa: devemos perdoar. Quer aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido? Comece a perdoar. Quando Pedro deixou escapar 7 vezes, ele pensou que estava sendo generoso. Você pode até pensar que o número esteja baixo. Quantas vezes um amigo consegue lhe apunhalar pelas costas antes que você perca a esperança nele? Quantas vezes um pai ou uma mãe é capaz de lhe criticar até que você decida nunca mais falar com ele ou ela novamente? Jesus deu a resposta perfeita. Contar versus perder a conta. Jesus respondeu, eu lhe digo, até 7. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você sabe que eu não sou bom em matemática, mas eu sei descobrir o resultado dessa equação. A resposta é 490. Pela forma que eu leio, devemos perdoar a mesma pessoa 490 vezes por dia. É muito perdão a ser liberado. Há uma taxa de ato de perdão a cada 3 minutos ou mais. Você poderia gastar um dia inteiro apenas perdoando alguém. Mas isso não se trata de números. Jesus estava nos dando uma nova fórmula matemática, um novo conjunto de verdades para andarmos em perdão. A primeira verdade é: o perdão não se trata de fazer uma conta, mas de perder a conta. Todos vamos nos machucar de alguma forma. Seu cônjuge pode decepcionar você. Alguém pode fofocar sobre o seu casamento. Alguém pode roubar seu dinheiro. Alguém pode roubar seu marido. Alguém pode ter abusado de você. E alguém pode ter prejudicado seu filho. Embora se machucar seja uma realidade, ficar e permanecer amargurado é uma reação. Nós devemos viver um estilo de vida de perdão constante. Não se trata de satisfazer os requisitos de uma equação matemática. Nós devemos perdoar todo o tempo. Não perdoar é imperdoável. C.S. Lewis escreveu: todas as pessoas dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Perdão é como dinheiro, queremos receber, não dar. Um pecado imperdoado encontrado em Mateus 12, 31 e 32 é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Durante anos acreditei que esse era o único pecado que não podia ser perdoado, mas eu estava errado. Jesus também disse: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 e 15. A segunda verdade do perdão é que não perdoar é imperdoável. Se você se recusar a perdoar os outros, Deus não lhe perdoará. Você precisa que Deus lhe perdoe por alguma coisa? Se você é humano, é claro que sim. Bem, então perdoe aqueles que lhe fizeram mal, traíram, xingaram, abusaram, feriram, abandonaram, roubaram ou foram infiéis a você. Todos temos dívidas que não podemos pagar.
Depois que Jesus ofereceu a Pedro a equação matemática do perdão, ele ilustrou seu ponto com uma parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Mateus 18, 23. Você pode ler a história completa em Mateus 18, mas aqui está o meu resumo. O rei deve ter tido uma reunião com seu diretor financeiro, ou ele era um homem muito inteligente e fez a contabilidade sozinho. Enquanto percorria os registros financeiros, ele percebeu que um servo lhe devia 10.000 talentos. Segundo os estudiosos, um talento na época equivalia a $1.000 hoje. Portanto, esse servo estava no buraco por 10 milhões de dólares. Eu amo como o versículo 25 diz que esse cara não tinha condições de pagar. Bem, isso é óbvio. Ninguém que conheço tem 10 milhões de dólares extras por aí. Mas o significado mais profundo disso é que essa é uma referência direta à nossa dívida pelo pecado. Jesus é o nosso rei. Ele sabe que devemos a ele. E ele sabe que não pagamos a dívida. Ele conhece nossas dívidas pendentes. Então, o que o rei faz? Será que ele envia uma equipe de capangas altos e corpulentos para encarar cara a cara e arrastá-lo para o palácio e fazê-lo devolver o dinheiro? O que ele faz? Bem, foi isso que aconteceu, mas sem os capangas assustadores. Quando o servo apareceu diante do rei, ele se jogou no chão e implorou por misericórdia. Eu sinto muito, por favor, tenha misericórdia. Eu tenho esposa e filhos. Dá-me mais um tempo e eu pagarei. Eu prometo. O rei ficou tão comovido e teve tanta compaixão que ele concorda em perdoar a dívida e deixar o cara ir. Assim como a mais alta autoridade do reino perdoou um servo, Jesus, por meio da cruz, perdoou a nossa dívida. O Rei dos Reis perdoa todos os votos que fazemos e quebramos. Ele perdoa toda mentira, trapaça e roubo que fizemos. Ele perdoa nossas atitudes desagradáveis. Ele perdoa nossos apetites gulosos. Ele perdoa nossa idolatria. Ele perdoa as coisas que vemos no computador. Ele perdoa nossos vícios, nossos comportamentos tóxicos, nossas queixas, nosso ódio e nossos preconceitos. Jesus nos perdoa, ponto final. Eu imagino que ao sair do palácio o servo ficou em êxtase. Eu ficaria. Sua barra estava limpa. Ele não estava mais sobrecarregado por aquele assombroso encargo financeiro. Ele realmente pôde ter uma boa noite de sono. A caminho de casa, o sujeito encontrou um homem que devia dinheiro a ele. 10 denários para ser exato. Nos tempos modernos, a dívida desse amigo era equivalente a algo em torno de 10 a 15 mil dólares. Você deve esperar que esse servo tenha passado adiante a misericórdia que havia recebido há pouco mais de uma hora. Mas não foi o que ele fez. O homem recém-liberto de suas dívidas correu em direção ao outro servo, colocou as mãos de volta em seu pescoço e começou a sufocá-lo. Pague-me o que você me deve, ele gritou. Como um déjà vu, o companheiro de trabalho se livrou à beira da morte, desmoronou no chão como um boneco de pano e pediu perdão. Eu sinto muito, por favor, tenha misericórdia. Eu tenho esposa e filhos, dá-me mais um tempo e eu pagarei, eu prometo. O primeiro servo se recusou até mesmo a dar ao cara um pedido de carência ou perdoar a dívida. Em vez disso, ele o colocou na prisão. Outros servos em volta assistiram à brutal interação e ficaram horrorizados. Uma tradução descreve que eles ficaram muito tristes. Essas testemunhas correram e contaram ao rei o que havia acontecido. O rei ficou furioso. Ele convocou seus capangas e exigiu que eles caçassem o servo e o amarrassem de volta para o palácio. Quando os dois ficaram cara a cara, o rei disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou.
Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? O rei ficou tão enfurecido que entregou o sujeito aos torturadores do palácio para fazer o que quiserem até que ele pudesse pagar cada centavo da dívida original de 10 milhões de dólares. Jesus terminou esta parábola poderosa dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Se você não liberar o perdão, você não receberá perdão. O melhor gerado pelo pior. Um terceiro princípio do perdão é que que o melhor de nós só vem à tona pelo que nos causaram de pior. Nós não gostamos do que aconteceu conosco, machucou, partiu nossos corações. Mas a verdade é que às vezes o melhor de nós nunca será liberado até que nos seja causado o pior. E geralmente isso será causado pelas pessoas com quem você mais confiou, amou e ajudou. Deus não deseja que as experiências dolorosas em sua vida o destruam. O avião decola em um evento contrário, porque é isso que o faz sair do chão rapidamente. A resistência dá altitude a ele. A oposição faz fazer o mesmo com você. Quando alguém fere, trai ou fala mal de você, algo bom pode surgir. Pode levar você mais alto. Antes que Deus levasse Elias para o céu, ele enviou um redemoinho. Isso não veio para despedaçar o profeta, mas para levá-lo ao alto. Os fortes ventos da adversidade vêm para lhe elevar, não destruir. Eles causarão as piores coisas feitas a você para trazer para fora o melhor que há em você. Persista. Às vezes pensamos que perdoamos alguém, mas não o fizemos. Aqui está uma pista. Se você ainda se sente amargurado quando ouve o nome dessa pessoa ou simplesmente não consegue parar de pensar sobre o que aconteceu, você tem algo a mais a ser trabalhado. Eu sei o quão difícil é perdoar. A dor é real. Ela tem densidade, devasta e se acumula. Como afinal podemos nos livrar dela? A empresa Heinz costuma vender ketchup em potes de vidro. Hoje você só vai encontrá-los em restaurantes. Os recipientes espremíveis tomaram conta das prateleiras dos supermercados. Eles não são tão bonitos, mas a embalagem de plástico facilita a retirada do ketchup. Quer saber o que o ketchup tem a ver com perdão? Fique comigo por mais um minuto. Os potes de vidros são um pouco complicados. Você pode até se lembrar de já ter precisado virar o pote e bater no fundo dele com a palma da mão. Muitas vezes, quase nenhum ketchup sai. Talvez você já tenha tentado bater o lado do pote em uma mesa, ou, como eu, já tentou raspar o ketchup com uma faca. Na maioria das vezes, esses truques não funcionam muito. Eu quero lhe contar um segredo que, de acordo com a empresa Heinz, poucos consumidores sabem. O truque para retirar o ketchup de uma garrafa de vidro é quebrar a bolha de ar, um subproduto comum de embalagem de alimentos sob pressão. É necessário pressionar continuamente a parte de vidro onde fica o selo. O ketchup vai começar a sair, mesmo que devagar. Você tem que esperar, não vai ser rápido, pode demorar 1 minuto. E é assim que o perdão funciona. Você tem que acertar a parte certa. Às vezes o conteúdo do perdão é liberado lentamente. E isso é especialmente verdadeiro logo depois que alguém lhe machuca. Mas você tem que persistir. Você tem que orar e continuar orando. Você tem que perdoar e continuar perdoando. Você tem que amar e continuar amando. Eu mencionei que esta geração quer as coisas rapidamente. Talvez não seja apenas uma coisa geracional. Talvez seja a pressão da nossa cultura.
Se a comida não é servida ou os problemas não são resolvidos nesse instante, se não conseguimos o corpo perfeito ou o casamento perfeito até o final do mês, então nossa situação não é boa o suficiente. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, de 7 a 8. Se você está tendo dificuldades para perdoar alguém, coragem. Você precisa continuar orando. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. E persistindo pouco a pouco, Deus lhe ajudará a liberar o perdão. Isso pode levar tempo, mas não pare. Quando estamos de joelhos, estamos atingindo a parte certa. É difícil odiar alguém por quem você está orando. O perdão virá se você não desistir. A luta é real. Como pastor, já celebrei centenas de funerais. Um deles sempre se destacou dentre os mais por uma razão que eu tenho certeza que você nunca poderia imaginar. Depois que compartilhei uma breve mensagem e me sentei, o diretor da funerária convidou a família do falecido para a frente da sala. Essa era a chance para eles verem o corpo da amada no caixão aberto pela última vez e se despedirem. Esse é sempre um momento comovente, onde muitas lágrimas são derramadas. Eu me sentei ao lado da sala, cuidando da minha própria vida, quando notei duas mulheres provocando uma agitação ao redor do caixão. Eu as reconheci como as filhas da mulher idosa que havia falecido. A mamãe me deu, uma delas gritou para a outra, enquanto apontava para o anel no dedo da mãe falecida. Não, outro gritou. Ela deu para mim. O anel pertence a mim. Elas gritaram de um lado para o outro. Então uma delas alcançou o caixão e agarrou o anel pelo qual estavam brigando. Todos que assistiram ao espetáculo ficaram surpresos, inclusive eu. Mas a outra mulher não ia deixar a irmã levar o anel em que em sua mente pertencia claramente a ela. Ela mesmo tentou arrancar o anel. Enquanto as duas irmãs adultas jogavam cabo de guerra com o dedo da mãe morta, eu fiquei estupefata. Eu olhei para o diretor do funeral pedindo por alguma orientação. Ele não disse uma palavra, ele apenas ficou lá, com a boca aberta. Quando olho para trás, de certa forma, foi bem engraçado. E isso acabou dando uma boa notícia, mas a luta foi real. Foi doentio assistir as irmãs entrarem em uma briga física bem ao lado da própria mãe falecida, deitada em um caixão. Infelizmente, essa é uma cena cujo desdobramento o inimigo adora assistir sentado. As pessoas fazem coisas malucas por causa da amargura, como puxar o dedo de uma mulher morta. Tenho notado que quando as pessoas lutam com a falta de perdão, isso fica aparente. Isso é um fato. Apegue-se a uma injustiça ou ódio, como se sua vida dependesse disso, e eu lhe mostrarei decadência emocional, espiritual e até física. Pesquisas mostram consistentemente ligações entre a mente e o corpo. O que pensamos se manifesta fisicamente. Segundo a clínica Mayo, guardar rancor gera um efeito negativo sobre os sistemas cardiovascular e nervoso. Um estudo mostrou que as pessoas que pensavam sobre uma ofensa regularmente experimentavam pressão alta, frequência cardíaca elevada e aumento das tensões musculares. Por outro lado, eis o que você obtém quando perdoa: relacionamentos mais saudáveis, maior bem-estar espiritual, psicológico, menos ansiedade, pressão arterial mais baixa, menos sintomas de depressão, um sistema imunológico mais forte e uma saúde cardíaca melhorada. É nítido que isso soa como um ótimo negócio.
Liberar o fardo emocional da falta de perdão pode até resultar num alívio físico. Pesquisadores de duas importantes universidades nos Estados Unidos e em Singapura colaboraram sobre esse assunto em 2 estudos. No primeiro, eles pediram às participantes que estimassem a inclinação de uma colina. Aqueles que foram motivados a sentir o perdão perceberam que a colina era menos íngreme do que o grupo motivado a sentir falta de perdão. O segundo estudo foi mais ativo. Os participantes foram testados em um salto vertical. Aqueles que perdoaram saltaram mais alto do que aqueles que não perdoaram. O peso da falta de perdão irá lhe arrastar para baixo. É uma carga muito pesada para se carregar na corrida a qual você é chamado a correr. Então, pare de contar e comece a perder a conta. Persista. Libere o perdão. O perdão é a chave para a liberdade, cura e plenitude. Quando Jesus estava pendurado na cruz antes de morrer, ele olhou para uma cena absurda. Os líderes religiosos estavam ridicularizando. Os soldados romanos estavam lançando sorte sobre as suas roupas. A multidão estava o amaldiçoando, com os punhos levantados. E enquanto seu corpo estava estendido em 2 pedaços de madeira lascada, ele implorou em favor das próprias pessoas que estavam cuspindo nele, arrancando os pelos de sua barba e chamando-os de fraude desprezível. Jesus pediu ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Em uma hora, o perdão salvou o mundo. Quando Jesus proferiu essas palavras, seu espírito foi liberado. Isso aconteceu logo antes que ele desse o último suspiro e entregasse seu espírito nas mãos do Pai. O espírito de Jesus só poderia ser liberado em uma atmosfera de perdão. Antes de deixar esta terra, Jesus tinha que perdoar aqueles que estavam torturando, aqueles que estavam zombando dele, aqueles que estavam blasfemando. Isso foi importante porque as mãos de Deus não tocarão em espíritos que não liberam o perdão. Onde quer que você libere o perdão, você liberará o poder do Espírito de Deus. Quando Jesus liberou o perdão e finalmente morreu na cruz, céu e terra colidiram. A terra tremeu. O véu do templo foi rasgado em 2. As rochas foram partidas ao meio. Túmulos foram abertos. Veja em Mateus 27, 51 e 52. Paulo escreve: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Quando você perdoa, você também libera poder para vencer o diabo. E mais, quando perdoamos, liberamos o poder de Deus em nossas vidas para trazer cura. O escritor do livro de Tiago perguntou: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago 5, 13 a 15. Na Bíblia, a primeira restauração que Deus fez neste planeta não foi de um ser humano, foi de água amarga. Em Êxodo 15, lemos como Deus levou cerca de 2 milhões de israelitas do salgado Mar Vermelho para as águas de Mara, que significa amargo em hebraico. Deus não curou uma doença ou um osso quebrado. Ele curou a amargura. Ele sabia que se eles conseguissem liberar o perdão e tirar a amargura, a cura viria.
Quando você perdoa, você libera o poder de cura. Como disse Corin ten Boom, o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É um poder que quebra as cadeias da amargura e os grilhões do egoísmo. Isso vem de uma mulher que foi aprisionada em um campo de concentração nazista por ousar ajudar muitos judeus a escapar do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ela muitas vezes testemunhou prisioneiros, incluindo sua própria irmã Betsy, serem tratados de forma brutal pelos guardas da prisão. Betsy morreu enquanto estava em cativeiro. Durante anos após a sua libertação milagrosa, ten Boom falou muitas vezes em igrejas sobre a sua experiência. Uma noite, depois de ter dado uma palestra sobre a necessidade de perdoar, ela viu no meio da multidão um guarda nazista que ela conhecia, alguém que estivera no mesmo campo, que fora particularmente cruel com a irmã. Ele se aproximou dela e pediu perdão. Em suas palavras, meu sangue pareceu congelar. Eu, cujos pecados tinha que ser perdoado todos os dias, não conseguia perdoar. Betsy morrera naquele lugar. Ele poderia apagar a lenha e terrível morte dela simplesmente com aquele pedido. Ele não ficou ali por mais que alguns segundos com a mão estendida, mas para mim parecia que foram horas em que eu lutei com a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. E a verdade é que a frieza ainda apertava meu coração. Mas o perdão não é uma emoção. Eu também sabia disso. Perdão é um ato de vontade, e a vontade pode trabalhar independentemente da temperatura do coração. Mecanicamente eu confiei a minha mão àquela que estava estendida para mim. E ao fazer isso, uma coisa incrível aconteceu. A corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço, pulou em nossas mãos unidas. Então esse calor que cura pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, gritei, de todo o meu coração. A luta é real, mas as bênçãos também são. A falta de perdão fere, o perdão cura. O que está impedindo você? Anos atrás aconselhei uma mulher. Ela e seus 4 filhos haviam sido abandonados pelo marido por causa de outra mulher. Eu disse a ela que o primeiro passo para a cura era perdoá-la. Minha declaração não foi bem recebida. Mas meu marido não merece ser perdoado, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu entendo, eu disse. Quero dizer, ele fez uma coisa terrível que causou grande dor a você e a seus filhos. Ele definitivamente não merece ser perdoado. Eu parei por um segundo. Mas e você? Veja, nenhum de nós merece ser perdoado. Nenhum de nós merece a graça que Deus dá livremente. Nenhum de nós merece as misericórdias que Ele renova para nós todas as manhãs. Nenhum de nós merece ser amado com um amor incondicional, infalível e imparável. Eu acredito que certos obstáculos se colocam como barreiras que nos impedem de perdoar os outros. Eu sei que existem muitos e que todo mundo tem uma razão específica que torna essa luta tão difícil, mas eu quero focar neles para esclarecer o que perdoar não significa. Primeiro, perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu. O ditado perdoe e esqueça é apenas meia-verdade. E ao contrário da opinião popular, isso também não está na Bíblia. Perdoar, sim. Esquecer, bom, isso é um pouco complicado. Quando você perdoa, você não fica com amnésia. Como esquecer a imagem de pegar seu cônjuge no ato de infidelidade? Como esquecer o momento em que seu tio estuprou você? Como esquecer o dia que seu pai lhe abandonou?
Como você esquece que seu adolescente gastou toda a sua poupança para comprar drogas? Como você perdoa alguém que não nega a ofensa? Como você finge que ela nunca aconteceu? Aconteceu, foi real, foi ruim. O perdão não elimina ou minimiza a gravidade da ofensa, mas a falta de perdão pode causar uma dor ainda mais profunda. O peso da falta de perdão irá arrastar você para baixo. É uma carga muito pesada de se carregar na corrida a qual você é chamado a correr. Não perdoar os outros sempre leva a uma grande amargura, o que irá tirar a sua paz e alegria. Ao não perdoar, você sabota seu próprio bem-estar. Quando você perdoa, no entanto, você é liberado do tormento. Você é livre para amar, livre para ter paz, livre para ser feliz, livre para viver uma vida plena. Quando você perdoar pela graça de Deus, você começará a se lembrar de maneira diferente. Em vez de sentir como uma coordenada de GPS para a amargura, a ofensa acabará se tornando um ponto de referência do quão longe você chegou no processo de cura e do quanto Deus tem trabalhado em sua vida para enxergar além da dor. Perdoar alguém pode ser um ato instantâneo, mas o trabalho de cura leva tempo. Tenha bom ânimo. Antes que você perceba, um dia você acordará e a dor de ser abandonado, traído ou apunhalado pelas costas não será a primeira coisa que você irá pensar. E a cada dia que passar, a dor diminuirá. Segundo, o perdão não vai liberar o infrator das consequências. Às vezes escolhemos não perdoar porque pensamos que isso significa que as pessoas que nos magoaram se safarão com o que fizeram. Nós queremos que eles sejam responsabilizados. Queremos que eles assumam a responsabilidade por suas ações. Podemos até querer que eles sofram como nós. A principal razão pela qual não queremos perdoar as pessoas é porque queremos vingança. Isso nos conforta. Em Gênesis 27:41, Esaú disse para si mesmo: Eu vou matar Jacó depois que eu lamentar pelo meu pai. Ele desejava equilibrar a balança do certo e do errado. É errado querer justiça? Eu posso perdoar alguém por matar um ente querido, mas isso não significa que tal pessoa não deva ir para a cadeia pelo resto da vida. Da mesma forma, a Bíblia não ensina que a vingança é errada ou pecaminosa. Em Apocalipse 6, de 9 a 10, lemos sobre as almas dos mártires no céu, que estão sobre o trono de Deus clamando: vingue-nos. O pecado não existe no céu, portanto, essas orações não devem ser pecaminosas. No entanto, não somos nós que executamos a vingança. A Bíblia diz que duas coisas pertencem a Deus: o dízimo e a vingança. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, de 19 a 21. Não cabe a mim ou a você responsabilizar alguém que nos prejudicou. Isso depende de Deus. Não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Entregue sua raiva a Deus. Entregue seu desejo de vingança a Deus. Permita que Deus seja o juiz e acerte onde o reembolso precisa ser feito. Deus leva a ofensa a sério. Jesus até disse: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço
do que levar um desses pequeninos a pecar. Em outras palavras, se alguém causar dano a qualquer um dos seus, seria melhor que essa pessoa tivesse um bloco de cimento amarrado no pescoço e fosse jogada no oceano. E essa é a maneira de Deus dizer: a vingança é minha, perdoe. Não importa o que os outros façam, me deixe lidar com o resto. Terceiro, o perdão nem sempre significa reconciliação. Quando você perdoa alguém, isso não significa automaticamente que você deva reconstruir o relacionamento que foi rompido. Você pode até fazer isso, mas há exceções. Algumas pessoas são indignas de confiança ou são abusivas. Relacionar-se com elas de maneira próxima seria insalubre. Por exemplo, suponha que você perdoe alguém que nunca pediu desculpas e se recusa a aceitar que lhe prejudicou. O perdão continua sendo necessário, porém, se não for por um milagre de Deus, não há uma forma pela qual um relacionamento possa ser estabelecido. Se o pai abusou sexualmente de você quando criança, você pode perdoá-lo sem precisar se tornar amigo dele. Se um parceiro de negócios trapaceou as margens de lucro de sua empresa, você pode perdoá-lo, mas você não precisa mais negociar com ele. Em qualquer um desses casos, a reconciliação seria tola. Talvez fosse quase um ato de masoquismo. Tenha em mente que Deus não o fez para ser um manequim de testes de acidentes. Perdoar alguém não é um convite para mais abuso. Existem situações em que você precisará definir e proteger os limites. Eu não sou um terapeuta licenciado e não conheço sua situação específica. Mas se você está lutando para saber se uma reconciliação é saudável ou justificável, sugiro que você consulte um profissional, seja um terapeuta, um conselheiro ou um pastor. Pare de dar desculpas para não precisar perdoar. Deus está dizendo a você hoje: abra mão para tomar posse. Simplesmente faça. Abra seu coração para o perdão. Não espere até que você sinta vontade de perdoar, pois, francamente, isso provavelmente não vai acontecer. Perdão é uma escolha, não um sentimento. Em vez de esperar que sentimentos calorosos e indistintos o envolvam antes que você pense que pode perdoar alguém, faça isso hoje. Dependendo da sua circunstância, faça isso cara a cara. Ou se você não puder se encontrar com a pessoa, faça entre você e Deus em particular. Às vezes, aqueles que o magoaram não têm ideia do que fizeram, ou se recusam a admitir a transgressão. Perdoe a si mesmo. Não espere até que a parte ofensora fale com Deus e implore pelo seu perdão. Isso pode muito bem não acontecer. Perdoe a si mesmo. Tome algumas medidas práticas para começar a perdoar hoje. Primeiro, abra seu coração. Perdoar. Abra seu coração para perdoar. Você deve abrir seu coração. Você não pode curar ou avançar até que você faça isso. Estenda a compaixão. Em outras palavras, busque entender a situação da outra pessoa. Você não conhece a história por trás da pessoa que lhe machucou. Isso não é fácil de se fazer, mas tente separar a pessoa de suas ações e tenha compaixão dela. Novamente, isso não significa que você está justificando o que ela fez ou minimizando a gravidade da ofensa. Terceiro, libere a pessoa da prisão que você colocou dentro do seu coração. Quando você diz, eu nunca perdoarei fulano enquanto ele viver, você acabou de colocar uma pessoa na prisão em seu coração. É hora de deixar o agressor sair. Não há dúvida de que ela partiu seu coração, traiu sua confiança ou fez algo ruim. Mas para ser curado e se tornar pleno,
Você deve abrir a prisão e deixar essa pessoa ir embora. Perdão é uma decisão. Escolha perdoar. Enquanto você lê este capítulo, eu me pergunto se uma imagem veio à sua mente repentinamente, especificamente a face de alguém que lhe machucou. Isso é Deus mostrando a quem você precisa perdoar. Eu lhe peço para se juntar hoje ao Clube 7x7. Não perdoe apenas 1 ou 7 vezes. Comprometa-se com um estilo de vida de perdão. Isso irá mudar a sua vida. Seja qual for a transgressão que lhe tenha sido cometida, você já ficou obcecado por isso tempo suficiente. Siga em frente. Uma das estratégias mais bem-sucedidas do inimigo é fazer com que você se concentre em coisas que não importam mais. Por que passar a sua única vida tentando justificar o passado, quando você pode avançar para a bênção de Deus? Não fuja do perdão, corra para o perdão. Ele é um grande amigo. Se você escolher perdoar, seu coração será curado. A grande ideia: pare de contar e comece a perder a conta.